O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando a quinta-feira da segunda semana da Páscoa, da ressurreição do Senhor. E ouvimos a passagem, a conclusão, na passagem do Evangelho, a conclusão do capítulo 3, os versículos 31 ao 36, em que Jesus se nos apresenta como aquele que vem do alto e que está acima de todos. Verdadeiramente, Jesus veio do Pai, se encarnou entre nós e morreu por amor de nós. E voltou para junto do Pai e vive, e sentado à direita do Pai, vive entre nós, gloriosamente ressuscitado. Sim, nós cremos que Jesus veio do alto. Nós cremos que Ele está acima de todos, Jesus. Nós damos testemunho que Ele é verdadeiramente Deus que se fez homem, não o homem que se fez Deus. Como cristãos que somos, nós testemunhamos dia a dia que Ele, Jesus, é a razão do nosso viver. E quem crê em Jesus, amado do Pai, que nos deu seu Filho, de tanto que nos ama, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aqui eu lembro o versículo 16 do capítulo 3 que ora refletimos. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus nos alerta. Quem rejeitar o Filho, que é Ele próprio, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele.
aquele que rejeita o Filho não verá a vida. 2 mensagens para guardar no coração, 2 por hora. A primeira, que Jesus veio do alto, veio do Pai. E ele diz que quem é da terra pertence à terra, fala das coisas da terra. Quando eu refleti sobre esta primeira mensagem, aquele que vem do alto está acima de todos. E crer em Jesus é crer naquele que veio do alto. Imediatamente eu lembrei da carta de São Paulo aos Colossenses. Paulo é sempre presente em minhas pregações, que é o lema episcopal também, Filipenses. Mas Paulo aos Colossenses, capítulo 3, os versículos 1 seguintes, ele dirá: vós ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Nós devemos, como cristãos, que acreditam naquele que veio do alto, não buscar as coisas da terra, mas buscar as coisas celestes. Significa que a gente não sai do mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Carta de Oquineto, texto belíssimo da tradição, nos ajuda nesse sentido. Nós não fomos tirados do mundo, mas no dia a dia, nós devemos ser uma marca diferenciada de alguém que crê em Jesus. Dito de outro modo muito simples, quem acredita em Jesus não pode viver de qualquer jeito. Quem acredita em Jesus deve buscar as coisas celestiais, onde ele habitava, onde ele desceu e para onde ele voltou. Buscar as coisas do alto, o amor, a verdade, a justiça, a liberdade, a honestidade, a ética, tudo aquilo que edifique a vida ou que faça a vida mais bela, é buscar as coisas do alto. No matrimônio, buscar as coisas do alto, a fidelidade, o amor, o respeito ao outro, a edificação da felicidade do outro. Casados, pais e filhos, buscar as coisas do alto. Pais que têm filhos, buscar as coisas do alto, é plantar coisas boas no coração dos filhos. Plantar o melhor. Porque o mundo se encarrega de plantar o que não presta. Então chegue antes. Eu digo sempre, pai, mãe, chegue antes, porque os espíritos das trevas são mais ágeis. Então é importante essa reflexão primeira. Não vivamos crendo no ressuscitado de qualquer jeito. Eu gosto sempre dessa frase. Não somos mais um na multidão. Temos que fazer diferença na comunidade. Viver como quem crê no ressuscitado. Eu não posso crer no ressuscitado e matando Jesus em mim, pela minha conduta, pelas minhas palavras, pelas minhas posturas contra a vida, contra a fraternidade. Então essa é a primeira mensagem. Busquemos as coisas do alto, onde Cristo habita, onde Deus habita. A segunda mensagem, no final do Evangelho, nossa vida é uma eterna decisão por Jesus. Todos os dias devemos renovar a nossa aceitação, nossa adesão a Jesus. Eu não entendo muitas pessoas que falam, agora eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus desde o dia do meu batismo. Desde o dia do nosso batismo, nós aceitamos Jesus. Isso é muito importante. Quantos anos tiver de batismo, quantos anos tem de aceitação de Jesus? Eu não preciso rodar o mundo para encontrar Jesus.
se eu já o tenho, e se eu já tenho o Espírito Santo, que eu recebi no dia de graça do meu batismo. Aceitar Jesus ou rejeitá-lo? Eis a segunda mensagem. Não nos ocorra rejeitar Jesus, a sua palavra e a sua igreja. Porque também há pessoas, eu escuto assim, eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja. É impossível. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Cristo amou e se entregou pela sua igreja. Ou ainda, de novo, Colossenses, completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo por amor à igreja. São inseparáveis o amor a Jesus Cristo e a sua igreja. Santa e pecadora que ela é santa porque ela tem como fundamento Jesus, e ela é pecadora porque ela é feita de mim, feita de você, feita de todos nós. Amemos a nossa igreja, rezemos pela nossa igreja, suportemos os sofrimentos, se preciso for, por amor à igreja. Isso é muito importante. Não amo a igreja porque ela é perfeita. Se assim eu fosse, eu não teria como amá-la. Amo a igreja santa e pecadora. E claro, tudo devemos fazer, rezar e se empenhar para que ela seja cada vez mais santa e menos pecadora, mais fiel a Jesus. A terceira mensagem vem da primeira leitura. A leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 27 a 33. São os primeiros testemunhos, as primeiras dificuldades, as primeiras perseguições que os apóstolos enfrentam, a fúria, a ameaça de morte, como fizeram com Jesus, também estão aqui na leitura, fazendo com os apóstolos, proibidos de pregar o ressuscitado. Mas os apóstolos dizem aqui no versículo 32, e antes, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E um pouco mais à frente, e nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Eu não tenho dúvida que os apóstolos venceram as provações, venceram as dificuldades, derramaram o seu sangue, porque o Espírito Santo lhes foi confiado, nos é confiado todos os dias. Domingo passado nós ouvimos no Evangelho de São João, Jesus entrou, ficou no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois soprou e disse: recebei o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que vocês não perdoarem serão retidos. Somente com o Espírito Santo é que podemos vencer as dificuldades, as tribulações, as provações. Não há nada sem o Espírito Santo. Nada. Não há igreja, não há evangelização, não há beleza, não há alegria, não há pregação. Nesse momento, se não fosse o Espírito Santo, eu não teria nada para dizer. Então é muito importante nós sempre pedirmos as luzes do Espírito Santo no dia a dia. Não é só na hora da reunião da igreja. Numa audiência, numa intervenção cirúrgica, ou numa obra, ou em qualquer momento, na escola, nós devemos estar permanentemente pedindo a assistência do Espírito Santo. Isso é muito importante.
aprender aquela oração, vinde Espírito Santo, e cheie os corações aos fiéis, reze sempre. Os pais têm que rezar essa oração com os filhos. Muito importante, porque o Espírito Santo vai dar sabedoria para os pais, para ensinarem com sabedoria, para falar com sabedoria e ensinar com amor, como lembrou a campanha da fraternidade. Como é importante a ação do Espírito Santo em nossa vida. E isso nós vamos aprofundar com certeza quando chegar a grande festa de Pentecostes. Nós já temos aqui essa possibilidade de falar da importância do Espírito Santo em nossa vida. Sim, 3 mensagens: buscar as coisas do alto, aceitar Jesus todos os dias, contar com a presença do Espírito Santo em toda a nossa vida, em todos os momentos. E eu finalizo com um convite. O Salmo 33, o número é muito expressivo, não? 33. É o salmo que nós devemos rezar, sobretudo quando estivermos atribulados, um pouco perturbados, inquietos, abatidos, enfrentando males, provações. Esse é o salmo que a gente deveria rezar sempre. E, sobretudo, nas dificuldades. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Esse salmo é tão bonito, mas tão bonito, que antes da comunhão, uma das opções que o padre tem, que o bispo tem, é dizer essas palavras do salmista. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio, o seu abrigo. Como é feliz a pessoa que em Deus confia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Amados irmãos e irmãs, se nós buscarmos as coisas do alto, se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, e se nos abrirmos à ação do Espírito Santo, Deus, com certeza, ouvirá o nosso grito, o nosso clamor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.